chegando aí. Todo mundo se aproximando. Pessoal que já estiver na live, paz, Marinéia, Deus abençoe a tua vida. Marinéia está sempre com a gente aí. Deus te abençoe. Eu ia te pedir para você compartilhar, já convidar o seu amigo. Eu marquei que ia começar às 21 horas. Acabei decidindo iniciar um pouquinho mais cedo, para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo. Então são 8h30 agora, 9h30, a gente já está terminando essa live aqui. Minha paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. Só quero que vocês, por favor, me digam como é que está o áudio para vocês. Vídeo, áudio, como é que está aí para vocês? Fala para mim. Como é que está chegando o áudio para vocês aí? Como é que estão as coisas? Só me responde aí para mim poder dar início aqui. Fala para mim como é que está o áudio para vocês aí. Estão me ouvindo bem? Me diga aí como é que está. Me ajuda aí. Eu não estou conseguindo ver muitos comentários. Eu só estou aguardando vocês me falarem como é que está o áudio. Que aí eu já vou conseguir continuar com vocês. Se tiver alguém comentando, eu não estou vendo, gente. Tá ótimo, Mariné falou, tá ótimo, está ok, Mônica, maravilha. Rose Soares disse a paz do Senhor, paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês, está tudo tranquilo então, né? Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Tá tudo ótimo para vocês aí então. A Aninha falou que tá ok. Beleza, porque o celular está um pouco distante de mim hoje, eu não consigo nem encostar muito nele. Oração por mim e pela minha família, Rose. Amém, Rose? Está orando por vocês, tá? Gente, compartilha aí, pessoal. O pessoal estava pedindo a live e eu havia prometido a live do Filho Pródigo e a live chegou. Hoje nós vamos falar sobre o Filho Pródigo. Chegou a live, todo mundo estava aguardando. O pessoal pedindo aí pra gente marcar logo a data, e a data foi marcada, marquei hoje 21 horas, mas como eu já estava meio que tranquilo nos meus afazeres, então eu decidi dar um início um pouquinho mais cedo. Os irmãos que estiverem chegando, eles vão poder estar vendo depois a live aí. Gente, tudo ok? Essa live, eu não sei se ela vai ficar gravada aqui, porque depois eu vou postar ela lá no meu canal no YouTube, tá? Então compartilha, chama o pessoal, marca com seus amigos aí nos comentários e vamos de Bíblia. Quem estiver em casa, pega sua caneta, seu papel, seu celular. Seu celular você não vai poder, que você está assistindo a live. Vamos anotar algumas lições aí de Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15, verso é o de número 1, melhor, verso de número 11. 11. Fabrício Vicente, meu amigo, me abandonou. Saudade de você, meu irmão. Tu é bênção, cara. Tu é bênção de Deus. Bênção na minha vida. Vamos marcar para a gente poder estar junto. Gente, Lucas capítulo de número 15. Lucas capítulo de número 15. Compartilha essa live, chama teu amigo. Vou estar dando início hoje. Deixa eu logo falar aqui uma coisa sobre a live. Antes da gente orar e já entrar no... Essa live seriam 3 lives falando sobre o Filho Pródigo. Ok? Seriam 3 lives falando sobre o Filho Pródigo. A primeira seria essa que eu vou fazer agora, vou dar início nela agora.
tá? Que é a live que eu vou estar falando sobre o texto, extraindo lições do texto. A segunda seria uma visão do texto como família, o texto do filho pródigo, uma visão familiar, o que o texto nos apresenta, o sentimento do pai, o sentimento do filho, o sentimento do filho mais velho, o sentimento do filho mais novo. Seria essa segunda visão que eu iria trazer do filho pródigo. E a terceira seria a extração de um contexto histórico do texto, um pouco mais contextual, um pouco mais expositivo, para que a gente pudesse ter uma noção melhor do texto, tá? Só que, pelos estudos, ficou muito grande, muito grande. Então eu vou fazer várias lives de 1 hora, não vou pular, não vou exceder 1 hora, vai ser 1 hora, e cada uma delas deve ser pelo menos aí, eu acredito que 4 a 5 lives falando sobre o filho pródigo, a gente debater aí, tá? Então a gente vai estar dividindo aí esse texto, eu acredito que sim. Se der menos, amém. Se der mais, amém também. Tá? E vamos estar juntos, tá bom, gente? Só orar aqui para a gente já ler o texto. Pega a sua Bíblia aí e nós vamos dar início às lições do texto, ou seja, nós vamos olhar para o texto de forma nua e crua e vamos extrair algumas lições do texto, do jeito que ele está aqui para a gente, ok? Vamos orar. Deus, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Às vezes as lutas nos abalam, tem dias que a gente está mal, tem dia que a gente está entristecido, chateado, tem dias que a gente não está bem, tem dia que a gente quer conversar, a gente quer desabafar, a gente quer mostrar o nosso lado frágil, mas nem sempre é possível, e nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos muito da Tua ajuda. Precisamos que o Senhor segure nas nossas mãos, precisamos que o Senhor fortaleça nosso coração, nossa mente, porque se for deixar por nós, a gente já não quer mais. Se for deixar por nossa conta, a gente não vai mais. Se for deixar por nossa conta, a gente desiste no meio do caminho. Então te pedimos essa noite que o Senhor venha fortalecer-nos, dar-nos força, sabedoria. Também quero te pedir que o Senhor venha nos dar condução na Tua palavra, possamos aprender mais de Ti essa noite, e que venha ser de alguma forma edificante para a vida daqueles que vão estar junto aqui conosco, nessa sequência de lives, ou Filho Pródigo. Nos ajude, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém. Pessoal, marca alguém que esteja afastado da igreja, marca alguém que esteja afastado do caminho do Senhor, para que essa pessoa possa de repente ser impactada por esse texto, por essa palavra que vai ser ministrada aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Lucas capítulo número 15, o verso é o de número 11, diz assim o texto: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. A versão que eu tenho aqui diz assim: E Jesus continuou: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável ou dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra fome, uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a ele um dos cidadãos daquela terra, ou a qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, e caindo ele em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço, pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai,
e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E quando ele estava longe, viu-o o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Verso 21. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e sapatos nos pés. E trazei também um bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram-se a alegrar. O seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, dizendo: O que é aquilo? Ou o que é isto? E ele lhe disse: Veio aquele teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondeu ele e disse ao pai: Eis que aqui te sirvo há tanto tempo, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com meus irmãos. Vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mastastes um bezerro cevado. E ele disse-lhe: Filho, tu sempre esteve comigo, todas as minhas coisas também são suas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Texto do Filho Pródigo. Pessoal, estamos aqui juntos na live do Filho Pródigo, tá? De repente eu não consigo responder todos os comentários de vocês, porque eu estou distante do telefone, então eu não vou conseguir ficar mexendo no telefone para ver os comentários, tá bom? Mas vamos dar início hoje, primeiro dia nosso na live do Filho Pródigo, tá? Eu gostaria de pedir você para não perder o que está vindo por aí, também lá no meu canal no YouTube. Vai ter uma live que eu vou estar fazendo sobre somos assassinos. Gente, vai ser um vídeo, na verdade, que eu vou fazer e vou postar no meu canal no YouTube. Somos assassinos. Pensa uma coisa forte. Somos assassinos. Pensa num negócio forte. Pensa num negócio forte. Vai ser bom demais. Somos assassinos. Vai ser muito bom. Pois bem, pessoal, quem está comigo aqui ainda, cadê o pessoal? Está todo mundo aí? Bota aí um glória a Deus aí, gente. Glória a Deus. Não é aquele clima de culto, bota aí. Eu já vou começar a extrair lições aqui do Filho Pródigo para a nossa vida. Quero ouvir o primeiro glória aí de vocês, ouvir não, ler, né? Primeiro glória de vocês aí, para mim já dar início. Cadê? Quem vai ser o primeiro? Só colocar aí que eu já vou começar agora, tá? Só vou esperar o primeiro escrever. Ou os comentários não estão chegando para mim, ou vocês não estão escrevendo, gente. Estão me ouvindo bem, gente? Aí? Vocês estão me ouvindo bem? Fala para mim aí, como é que está aí para vocês? Está conseguindo me ouvir bem? Eu estou falando baixo, não estou gritando muito. Está conseguindo me ouvir? Só me fala aí. Carlos, está legal, estou conseguindo te ouvir. Eu não estou vendo também os comentários. Então, por isso, eu não sei se vocês estão escrevendo. Aí, ó, Marinéia disse glória, já dá para começar. Marinéia, como é que está o som para você? Está legal? Permanece a mesma coisa? Fala para mim. Está a mesma coisa aí? Tá legal aí, gente? Só me fala para me dar início. A luz aqui para mim acabou de cair, não sei porquê. Fala para mim aí. O som tá legal? Alguém disse glória? Eu acho que está chegando atrasado, ou os comentários, ou eu estou chegando atrasado para vocês aí. Fala para mim. Eu preciso interagir com vocês. Vamos lá. Eu só preciso saber se está legal o som para mim já dar início aqui.
Não sei se está muito alto o fundo, se está baixo. Fala para mim, gente. Amém. Tá ótimo, beleza. Então vamos lá. Gente, eu acho que está chegando muito atrasado aí. Muito atrasado a minha fala para vocês aí. Mas, não sei, pode ser internet ou algo similar. Mas vamos lá, gente. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versos de número 11. Tá? O texto que nós lemos está baseado nesses últimos versículos do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Mensagem que meus filhos precisam ouvir. Maravilha, minha. Gente, ponto 1. Lucas é o autor desse livro. Doutor, conhecido como médico amado, Doutor Lucas. A data é aproximadamente 58 a 63 depois de Cristo, a data da escrita desse livro. Tá? O significado da palavra Lucas, ou do nome Lucas, vem de Lucânia, de Luc, que significa luz, luminoso ou brilhante. Tá? Lucas vem do grego loukas, que significa loucas ou loucanós, que significa luminoso. Tá? Então daí a extração do nome, o significado do nome Lucas. O Evangelho de Lucas, ele contém 38 partes que não aparecem em outros evangelhos. Tá? Depois, em outra live, outro vídeo, eu posso estar falando sobre essas 38 partes do Evangelho de Lucas que não aparecem em outros evangelhos, tá bom? Valéria Rocha, Valéria Silva, paz. Cláudia, paz, querida, Deus abençoe. Tá? 6 milagres e 10 parábolas não estão contidos em outros evangelhos. 22 discursos e acontecimentos também estão contidos em Lucas. Ou seja, Lucas é um livro muito detalhista, de muitos detalhes, muito específico, com muitas peculiaridades. Tá? Lucas ocupa o 42º lugar no cânon bíblico, em toda a Bíblia Sagrada, e o 3º lugar dentro do Novo Testamento. Sendo assim, Lucas possui 24 capítulos, 1151 versículos de história referente à pessoa de Jesus. Então Lucas é um livro muito rico do que trata referente a Jesus. Pois bem, mas o capítulo que nós lemos é um capítulo de parábola. É o capítulo das parábolas perdidas, das coisas perdidas, né? Trata da ovelha, trata da dracma e também trata do filho pródigo. Enfim, parábola vem do grego parabolé, tá, gente? Que tem o sentido de comparação, que é uma ilustração ou uma analogia, tá? Isso é parábola. Como nós estamos num texto do filho pródigo, é importante nós sabermos o significado da palavra pródigo. A palavra pródigo vem do latim prodigo, que significa ou aquele que despende excessivamente, tá? Que dá espontaneamente, aquele que é gastador, esbanjador. Isso é pródigo, tá, gente? Então vamos lá, filho pródigo ou pródigo vem do latim prodigo, que significa aquele que despende excessivamente ou que gasta excessivamente, ou gastador, esbanjador, tá bom? Então aí a gente já tem uma visão da parábola, do que é parábola, do que é pródigo, o significado da palavra pródigo e toda a estatística, pelo menos a base, tá? Um pouco básico aqui da estatística do Evangelho de Lucas, só uma coisinha simples para a gente ter uma ideia do Evangelho de Lucas, tá bom? Então vamos entrar na parábola do Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, capítulo número 15, verso número 11. A parábola do filho pródigo. Gente, isso é muito bom mesmo, muito bom. Gente, capítulo 15, verso número 11, inicia assim: e Jesus continuou. Essa primeira fase da parábola, eu vou extrair lições dela, como eu já disse para vocês. Nós vamos olhar de forma nua e crua para o texto e vamos trabalhar dentro de uma literalidade do texto. Texto de forma literal
e a gente vai extraindo do texto algumas lições, tá? A segunda parte será uma parte que a gente vai tratar sobre o sentimento familiar da parábola, e a terceira é a exposição do texto dentro do seu contexto. Pois bem, nessa primeira fase, a gente olhando para o texto começa no verso 11 assim: e Jesus continuou. Olhando para esse texto, a expressão continuou, Jesus deu uma continuidade, Jesus prosseguiu. Isso é muito básico, tá? Não tem nada de mais aqui a não ser dizer que Jesus continuou contando. Jesus continuou o quê? Contando a parábola que ele já estava falando antes. Qual parábola? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida. Ou seja, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é uma parábola em 3, dividida em 3 partes, tá? Logo, Jesus pegou uma parábola e contou ela na ovelha perdida, na dracma perdida, e agora ele entra na terceira fase da parábola, que é o filho pródigo. É uma parábola dividida em 3, ou 3 em 1. Então o texto, quando inicia dizendo e Jesus continuou, não há muito segredo, é só a expressão de Jesus ter continuado a contar ou a falar o que ele estava falando. Significa que ele parou de falar por algum motivo e agora ele está dando continuidade naquilo que ele estava falando, ok? Sendo assim, a palavra continuou, como eu disse, a gente vai extrair lições, algumas palavras para a nossa vida, um texto profético para a nossa vida, uma palavra profética para a tua vida. Então, quando eu olho para esse texto e vejo a expressão Jesus continuou, isso chama a minha atenção. Por quê? Porque é uma palavra simples, mas ela fala de continuidade, ela fala de progressividade, ela fala de continuidade, ela fala de algo que não para pela metade, ela fala de algo que continua, que dá seguimento. Mas aí eu vejo que o texto, além da palavra continuou, antes da palavra continuou, tem uma outra palavra, tem um nome. Qual o nome? Jesus. E Jesus continuou. Então, eu olhando para isso, eu extraí uma lição. Qual? Jesus está continuando falando. Quando eu olho para essa palavra e vejo continuar, gente, eu olho para mim como ser humano e olho para você como ser humano. Porque nós somos expert em parar as coisas no meio do caminho. Nós começamos um curso e a gente para. A gente começa a obra da casa e a gente para. A gente começa um jejum e a gente para. A gente começa um propósito e a gente para. A gente começa a dieta, a gente para. Começa a fazer exercício físico, a gente para. A gente começa a oração, a gente para. Por quê? Porque nós somos expert, nós somos especialistas em começar as coisas e não terminar aquilo que nós começamos. Só afasta um pouquinho esses livros aqui, porque eu posso acabar derrubando eles. Então, nós somos expert em começar e não terminar aquilo que nós começamos. Mas o texto está dizendo que Jesus continuou. Aí aqui eu extraí uma lição para mim e para você. Porque quem está continuando aqui não sou eu. Quem está continuando aqui é Jesus. E Jesus não é homem como eu para começar uma coisa e parar, largar pela metade. Jesus é Deus. Logo, aquilo que ele começou, ele é fiel para dar continuidade no que ele está fazendo. A expressão do texto é essa: Jesus continuou. Isso chama a minha atenção. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o texto também diz que aquele que começou a boa obra, a Bíblia também diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Então entenda, tudo aquilo que Jesus começa, Jesus termina. Jesus não começa uma obra pela metade, Jesus não começa uma obra e para ela pela metade. Se ele deu início, ele vai concluir a obra que ele começou. Então, quando eu olho para o texto e vejo Jesus continuou, é isso que vem ao meu coração. Por mais que seja um texto claro, dizendo que Jesus está continuando contando uma parábola. Mas isso mexe comigo, porque se ele começou, ele é fiel para terminar. Por mais que a gente não olhe, a gente olhe e veja ou não veja muito sentido. Por mais que a gente olhe e não consiga ver o final da história. Mas o texto diz que Jesus continuou, e isso para mim traz uma lição, e eu quero aplicar essa lição para a tua vida. Aquilo que Jesus começou, ele é fiel para terminar na minha e na sua vida. Amém? O texto continua dizendo assim: e um homem tinha 2 filhos. Eu estou no verso 11, tá, gente? E um homem tinha 2 filhos. 3 lições aqui, 3 lições eu quero extrair dessa frase. E um homem tinha 2 filhos. 3 lições eu quero extrair dessa frase. E Jesus continuou. 2 pontos. Um homem tinha 2 filhos. Olha que coisa interessante. Que o texto vai dizer que é apenas um homem, mas filhos são 2. É apenas um homem, mas filhos são 2. Primeiro, que
que quando o filho mais moço iria se referir ao pai, ou com o irmão, conversando com o irmão, se referindo ao pai, ele não poderia dizer o meu pai está te chamando. O meu pai te chama, o teu pai te chama. Não, toda vez que ele fosse falar com o irmão mais velho ou com o irmão mais novo, o irmão mais novo falando com o mais velho ou o mais velho com o mais novo, eles teriam que usar a expressão nosso pai. Nosso pai te chama. Quando você faz reunião de família para falar referente ao estado de saúde do seu pai, por exemplo, ou da sua mãe, você não fala minha mãe, meu pai, minha mãe não está bem. Você chega para o seu irmão e você diz, olha, nossa mãe não está bem, nosso pai não está bem. Mas aqui o texto está falando de uma visão paterna, do pai. Então, olha que coisa linda. Um pai tinha 2 filhos. Então, todas as vezes que eles iam conversar referente ao pai, a expressão não é meu, a expressão não é teu, a expressão é nosso. Por quê, Carlos? Porque o pai não é só meu, o pai é nosso. Isso aqui mexe com o meu coração, então eu já extraio uma lição do teu coração. O pai não é só de um, o pai é dos 2. Então logo a expressão é, o pai é nosso. O pai não é seu, o pai não é do outro, o pai é nosso. Se o pai é nosso, o pai tem condição de fazer o que fez com um, também fazer com o outro. Tá? Aí então já fica uma lição na nossa vida. Primeira lição, o pai não é seu, o pai é nosso. O pai não é meu, o pai é nosso. Tá? O mais velho não pode dizer que o pai é dele, o mais novo também não pode dizer que o pai é dele. Os 2 têm que olhar um para o outro e dizer, o pai é nosso. Isso é bom demais, porque eu não posso olhar para você e dizer que o pai é meu. Eu tenho que olhar para você e dizer que o pai é nosso. O nosso pai, meu pai, seu pai, nosso pai. Olha que coisa interessante. Segunda lição. São diferentes. Os 2 são diferentes, mas são filhos do mesmo pai. Porque o texto começa dizendo, e um homem tinha 2 filhos. Um homem tem 2 filhos. Os 2 são diferentes, idade diferente, vestem roupa diferente, calçam diferente, pensam diferente, têm atitudes diferentes, mas uma coisa interessante, são filhos do mesmo pai. Então não há por que a gente discutir tanto, brigar tanto, desprezar tanto um outro. Por quê, Carlos? Porque por mais que ele seja diferente de mim, eu preciso entender que o pai é o mesmo. Nós somos filhos do mesmo pai. Por mais que um seja pentecostal, por mais que um pule, rode, sapateia, grita, por mais que o outro só levante a mão, só chore, por mais que o outro não faça nada, mas não dá para a gente aqui extrair do pai aquilo que é só meu, que é só para mim, o pai é meu. Não, não, não. Nós somos filhos diferentes, mas somos filhos do mesmo pai. Então não dá para me criticar a congregacional por ser assembleano, não dá para congregacional me criticar por eu ser pentecostal, não dá para outras denominações me criticarem, porque eles servem o mesmo Deus, eles servem o mesmo Pai. Por mais que nós sejamos diferentes, somos filhos do mesmo Pai. Então a gente vai extraindo lições daí. Um pai tinha 2 filhos. Primeira lição, o pai é nosso. Segunda lição, são diferentes os filhos, mas o pai é o mesmo. O pai é um só. Terceira e última lição dessa frase. O que o pai dá para um, também pode dar para o outro. Por quê, Carlos? Porque a gente precisa entender que o coração do pai é sempre o seguinte, você que tem pai, você que tem mãe, você vai entender. Pelo menos você, se o seu pai hoje não está vivo, pelo menos você já teve um pai, por isso você está aí, né? Então entenda que quando criança, o seu pai, quando ia comprar alguma coisa, ele não podia comprar só para um, ele tinha que comprar para os 2. Então quando ele comprava um presente, ainda mais pai que tinha muitos filhos, se ele comprasse um só, a palavra do pai era, divide com teu irmão. Por quê? Porque eu vou dar um só para vocês. Vou dar um só, vou levar um só, mas é para vocês 2. Então quando o pai não levava um presente só para os 2 filhos dividirem entre eles, o pai comprava um presente de cada. Às vezes o pai às vezes comprava um presente de menor valor, tá? Mas queria comprar 2. Para quê? Para dar um para cada um, para que não houvesse briga entre eles. O que é isso, Carlos? É o pai dizendo que o pai que dá condição para um, também dá condição para 2. O pai que entrega para um, também pode entregar para 2. Então não há problema, porque o pai é o mesmo. Eu olho para Jesus e eu vejo Jesus dizendo assim, dê de comer aos que têm fome, vista aos que estão nus, aqueça os que estão com frio. O que é isso, Carlos? É o pai dizendo, o que você tem, divide com teu irmão.
Se você tem, reparte com ele. Amai uns aos outros. Olha o que Jesus fez. Jesus pegou, lavou os pés dos discípulos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, ele sentou e olhou para os discípulos e disse: vocês entenderam o que eu fiz? O quê? Sirva uns aos outros. É sempre essa lição. Por quê? Porque o Pai é um e Ele quer que os seus filhos sejam tratados da mesma forma. Então, quando o texto diz, e Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. A lição é, o Pai é nosso, são filhos diferentes, eles são diferentes, mas o Pai é o mesmo, e o Pai que dá para um, também pode dar para outro. 3 lições extraídas aqui, tá, gente? Vai anotando aí, para depois você ir postando nos seus status. Verso de número 12, o texto continua, dizendo assim, o mais moço, ou mais novo, o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me parte dos bens que me pertencem, o que me cabe. E ele lhes repartiu os seus haveres. Olha que coisa interessante, hein? E o pai repartiu entre ambos os seus haveres. Coisa interessante. Verso número 12. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte, ou dá-me a parte dos bens que me cabe, que me pertence. E eles lhe repartiu consigo os seus haveres. Então vamos lá. Nesse versículo de número 12, eu tenho, no versículo de número 12, eu tenho aqui 14 lições extraídas. 14 lições extraídas do verso de número 12. Eu vou compartilhar com você, tá? 14 lições. Vamos lá. Primeira lição do verso 12. Repetindo o verso 12. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E eles lhe repartiu os seus haveres. Ok? Verso 12. 14 lições do verso 12. Primeiro, a história começa com o mais moço, com o filho mais moço, mas também existe o filho mais velho na história. Repito, a história começa com o filho mais moço, mas também existe o mais velho na história. Como assim, Carlos? Porque tem gente que quer tomar para ele uma glória que não é dele, só porque a história começou com ele. Mas o fato da história ter começado com você não significa dizer que você é a estrela da história e que você é o único da história. Por mais que a história tenha começado com você, existem outros também dentro dessa história que você está envolvido. Porque você já viu, nós somos evangélicos, nós somos cristãos, então a gente pode falar isso aqui. Então entendo, porque todo mundo vai entender. Tem gente que só porque ele começou uma obra na igreja, ele inaugurou a igreja, ele cavou o poço junto com o pastor na igreja, e a igreja começou junto com ele, aí ele entende que não existe mais ninguém na história, só ele. Mas só que ele esquece que só o fato dele ter começado não é suficiente. Porque ele pode ter dado início na história, a história pode ter começado com ele. Mas existem outros também nessa história. Então não é porque o seu nome foi falado primeiro que você é mais importante do que o segundo. Não é só porque o seu nome foi falado primeiro que isso não significa dizer que não existem outros na história. A história começa com o filho mais jovem, mas também existe o mais velho na história. E o mais velho o mais novo tem que ter consciência. Meu nome foi primeiro falado, mas não é porque falaram meu nome primeiro que significa que só exista eu. Então a gente precisa ter essa noção. Está travando a live. Gente, está travando para vocês aí? A Cláudia está dizendo que está travando muito lá para ela. Vai marcando aí para mim, para quem estiver travando, fala aí, Carlos, está travando aqui. Carlos, não está travando aqui. Bota nos comentários aí para mim, tá bom? Para mim entender que pode ser na internet ou a internet da Cláudia, eu não sei. Vamos ver aí, tá? Prosseguindo para a primeira lição do verso 12, tá ok, gente? Tranquilo, né? Então vamos para a segunda lição do verso 12. O verso 12 diz, o mais moço disse ao seu pai, pai, dá-me parte da herança que me cabe. Então a segunda lição do verso 12. Não é porque a história começou como você que significa que só exista você na história. Já o que eu falei, né? Então a segunda lição já coloquei já como a primeira também, né? Então já falei sobre essa segunda lição. Ponto de número 3, do verso número 12. Ele fala, olha que coisa interessante. Aqui para mim está normal. Beleza, Marcelo, obrigado.
Quem tiver mais normal aí, vai falando aí. Terceira lição. Ele fala. Pai. Olha que coisa interessante. Pai. O filho mais moço, quando vai falar com o pai, ele diz assim, ó. Pai. Pega isso aqui, ó. Pai. P-A-I. Palavra de pai. Pai. Tá? Tá normal para mim, beleza. Tá? Pai. É isso que ele diz. O que significa isso, Carlos? Qual é a lição que a gente extrai no verso 12 do filho pródigo, o filho mais moço chegando diante do pai e falando para o pai: Pai, dai-me parte da minha herança que me cabe. Carlos Rubem, meu amigo, pai do Senhor Jesus, pastor Carlos Rubens, Deus te abençoe. Qual é a lição que a gente extrai do verso de número 12, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas? Qual é a terceira lição que a gente extrai? O filho pródigo vai chegar para o filho mais moço, vai chegar para o pai e vai dizer assim: Pai. O que é isso, Carlos? Qual é a lição que a gente extrai dessa palavra? Olha a expressão, ele chega diante do pai e diz assim: Pai. Tá, e qual é a terceira lição disso? Primeiro, a palavra pai, quando ele diz pai, ele está dizendo causa, ele está dizendo fundador, ele está dizendo fundamento, ele está dizendo origem, ele está dizendo o porquê, motivo, tá? Ele está dizendo provisão, ele está dizendo raiz, ele está dizendo razão, ele está dizendo criador, ele está dizendo edificador, ele está dizendo estabelecedor, ele está dizendo centralidade. Como assim, Carlos? Não entendi. Tudo isso em uma só palavra. Quando ele diz pai, ele está dizendo causa. Causa de quê? Você é a causa de eu estar aqui. Segundo, fundador. Ele está dizendo: eu só estou aqui por sua causa. Você é fundador da minha existência. Porque nenhum filho chega a ser filho se não passar primeiro pelo pai. Então não dá para o filho simplesmente abrir mão, dizer que o pai não é pai dele, desprezar isso. Ele pode desprezar isso em boca, ele pode desprezar isso em sentimento, mas ele não pode desprezar isso em genética, ele não pode desprezar isso em criação, em ponto inicial. Então quando ele fala pai, ele está dizendo origem. Eu vou tomar uma decisão de sair, mas ele fala pai, ele está indo ao ponto de início da vida dele, porque o pai é o resultado. Na verdade o pai é o foco, o pai é o motivo, o pai é a fundação, o pai é a estrutura da existência dele, e o pai é o motivo dele. O pai, quando ele diz pai, ele está falando para o pai, por mais que ele não esteja falando isso conscientemente, mas a palavra que ele está abrindo e dizendo para o pai, ele está dizendo provisão. Ele está prestes a sair de perto da causa, ele está próximo a sair de perto da causa, de perto do fundador, de perto do fundamento, de perto da origem, de perto do porquê da existência dele. Porque eu existo? Eu só existo porque o pai existe. Se o pai não existisse, logo eu também não existiria. Porque eu só existo, a minha existência é resultado da existência do pai. Então logo ele diz pai, ele está falando tudo isso dentro da palavra pai. Por quê? Porque pai é raiz. Por quê? Porque pai é razão. Eu só estou aqui porque tem uma razão. Qual é a razão? A razão é o pai. Porque se o pai não existisse, logo eu também não existiria. O pai é a razão. O pai é o criador. Ele está prestes a abrir mão disso tudo, do criador. Ele está prestes a sair do fundador, do edificador, do estabelecedor dos motivos da vida dele. E ele está perto de sair da centralidade dele. Tá, gente? Então quando ele chega, a terceira lição é essa. Quando ele diz pai, ele está jogando tudo isso em uma só palavra. Ele não tem consciência disso. Ele não está pensando nisso. Mas na palavra que sai da boca dele está incutido tudo isso que ele está falando. Lição de número 4 do verso de número 12. Ele chega para o pai e pede a parte da herança. Lição de número 4. Ele vai até o pai. Olha que coisa interessante. O texto diz: e ele foi até o pai, ou ele chegando até o pai, ele diz: pai, dá-me parte da herança que me cabe. Quarta lição do verso número 12. Ele tem acesso direto ao pai. Só não sabe usar o acesso que tem ao pai. Repito, ele tem acesso direto ao pai, só não sabe usar o acesso que tem ao pai. Como assim, Carlos? Muito simples.
Porque ele tem acesso ao Pai, mas quando ele chega diante do Pai, olha o que ele diz: me dá a parte da herança que me cabe, ou seja, eu quero sair daqui. Ele tem acesso direto, mas não sabe aproveitar o acesso que tem. Ele tem acesso e que ele vai usar o acesso para pedir para sair de perto do acesso que leva ele para o fundamento dele, para a estrutura dele. Então ele não sabe utilizar o acesso que ele tem. Então por isso ele pede ao Pai, e a lição que a gente extrai, a quarta lição é essa: ele tem acesso ao Pai, só não sabe usar o acesso que tem. Quantas pessoas têm acesso ao Pai, mas também não sabem usar o acesso que tem? Ao invés de usar o acesso para orar para Deus abençoar alguém, às vezes acabam usando o acesso para falar mal de alguém para Deus. Pedir a Deus para tocar, Deus cobra dela, Deus cobra dele, Deus faz justiça, Deus faz não sei o que lá, tal. E Deus está orando e está dizendo: rapaz, você tem acesso a mim para tanta coisa boa, mas só você que não sabe aproveitar o acesso que você tem. Está dando para entender, irmãos? Quem está conseguindo entender as lições aí, diga aí: eu entendi. Coloca aí: eu entendi. Quarta lição: ele tem acesso direto ao Pai, só não sabe usar o acesso que tem. Tá? Aí, quinta lição: o pedido dele, ele chega para o Pai para pedir. Lembra o verso número 12? Eu estou na quinta lição. Ele vai pedir a parte que lhe cabe. Quinta lição: o pedido dele revela a intenção do coração e o nível de maturidade que ele tem. Quando ele chega para o Pai e diz assim: Pai, dá-me parte da herança que me cabe, o pedido dele revela: 1, intenção; 2, nível de maturidade. A palavra que você fala diante do Pai revela duas coisas: uma, sua intenção, a intenção do teu coração, e revela também o seu nível de maturidade. Por quê, Carlos? Porque quando ele fala: Pai, me dá a parte de herança que me cabe, ele está revelando para o Pai o sentimento do coração. Qual a intenção do meu coração? Sair daqui. Eu quero o que é meu, para quê? Para ir embora. Então ele já revelou para o Pai, no pedido, o que estava no coração dele. Segundo, ele vai agora mostrar para o Pai, agora ao nível de maturidade dele. Ele vai mostrar para o Pai o nível de maturidade. Como é que ele revela para o Pai o nível de maturidade? Muito simples. É quando ele pede para o Pai o que ele tem. E como é que ele revela isso, Carlos? Simples. Ele vai mostrar para o Pai que ele não tem maturidade nenhuma. Por que ele mostra para o Pai que não tem maturidade? Porque ele acha que ele é maduro o suficiente para cuidar das coisas dele na mão dele, visto que as coisas dele estão na mão do Pai, sendo cuidada pelo Pai. E quando ele tira da mão do Pai, ele mostra que ele não tem maturidade. Por quê? Porque quem tem maturidade entende que o melhor lugar para as coisas nossas serem cuidadas é na mão do Pai, não na nossa mão. Aí ele revela: eu não tenho maturidade nenhuma. Por quê? Porque eu acho que as coisas têm que estar na minha mão e não na sua. Então ele já revela o nível de maturidade dele. Ponto número 5, ponto número 6, do verso número 12. Ele vai chegar para o Pai e vai pedir, né? O verso número 12 conta que ele chega para o Pai e diz: Pai, dá-me parte da herança que me cabe. E o Pai repartiu entre eles os seus haveres. Sexta lição: pedir ao Pai é tirar da mão de quem cuida melhor do que a gente poderia cuidar. Eu acabei falando isso na quinta lição. Pedir ao Pai é tirar da mão de alguém que sabe cuidar melhor do que a gente. Você já viu alguém que fala assim: Deus, cuida do meu filho. Aí quando Deus começa a cuidar do seu filho, da forma dele, você vai lá e pula. Aí você fala: não, Deus, assim não. Não, Deus, meu filho está sofrendo muito. Aí Deus está dizendo: você falou para me cuidar, eu estou cuidando. Só que o meu jeito é diferente do seu. Então deixa eu cuidar do meu jeito, que o meu jeito está certo. Você está cuidando do seu jeito até agora, e até agora não teve mudança. Por isso que você trouxe para mim. Na minha mão eu sei cuidar, por mais que seja diferente do seu jeito, mas o meu jeito de cuidar é melhor do que o seu. Então deixa na minha mão. Mas quando a gente vai tirar da mão de Deus, a gente tira da mão de alguém que cuida melhor do que a gente. É a sexta lição. Ele pede ao Pai. O que ele está fazendo? Tirando da mão de alguém que cuida melhor do que ele. Ok? Lição de número 7. Ele pede porque ele sabe, olha isso, porque ele sabe que tem direito. Ele só pede porque ele sabe que tem direito no que vai pedir. Só que ele não sabe o tempo para receber o direito que ele tem. Sétima lição. Ele pede porque ele sabe que tem direito no que está pedindo. Só que ele só não sabe
o tempo de receber o que tem direito de receber. Eu quero, tá bom. Você tem direito de pedir. Você tem direito de pedir e você tem coisas para pedir. Você está pedindo porque você tem direito de alguma coisa, ok. Mas será que está no tempo de você receber aquilo que você está pedindo dentro do direito que você acha que tem? Olha que lição interessante, gente. Ele pede porque sabe que tem direito, só não sabe o tempo de receber o direito que tem. Olha que coisa interessante. Ele pede porque ele sabe que tem direito do que está pedindo. Ele só não sabe o tempo de receber o direito que tem. Isso aqui é interessante. Isso aqui para mim também é muito interessante, porque, gente, nós somos difíceis. Nós somos difíceis. Deixa eu tomar um gole d'água. Nós somos difíceis e é difícil compreender Deus, porque às vezes a gente quer uma coisa. Tem algo na minha casa, na minha família, minha esposa e eu, a gente pede muito a Deus. A gente já pediu tanto, que a gente cansou de pedir. Já cansou de pedir. São anos pedindo e a gente não recebeu. Então a gente deixou de pedir, entregamos na mão de Deus e quando Deus quiser Ele vai dar. Mas por que a gente não recebeu? Porque de repente a gente não tem ainda noção do tempo de receber aquilo que é direito nosso em pedir. Então a gente tem que ter essa noção e maturidade para compreender isso, tá? Ok? Lição de número 8, do verso 12. Lição de número 8, verso 12. Ele tem conhecimento do que possui. O bom é que todos nós sabemos o que temos direito, o que temos para receber por direito. Ele tem conhecimento do que possui. O bom é saber que você tem direito de receber aquilo que é seu. Como, Carlos? Muito simples. Ele vai pedir. É ruim? Ruim é pedir. Ruim é pedir. Bom é saber que tem direito. Tá? Ruim é pedir antes do tempo. Mas o bom é saber que tem direito. A lição de número 8 nos diz o seguinte: ele tem conhecimento do direito que ele tem. O bom é sabermos do direito que nós temos. Por quê? Porque tem crente que não pede, não recebe, porque não sabe o direito que tem. Porque o céu trabalha com duas coisas que a terra também trabalha. Qual? Deveres e direitos. Tanto você tem dever, quanto você tem direito. Então, que direito nós temos? Nós temos direito estabelecido por Cristo. Porque Cristo nos deu o direito. Tá, a Bíblia diz assim, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é herdeiro? Aquele que recebe algo de alguém. Tá? E o que é co-herdeiro? É aquele que recebe junto com alguém. Então a Bíblia está dizendo que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, aquele que recebe junto com Cristo. Tá? Então a lição de número 8 nos diz isso. Será que você sabe o direito que você tem? Será que você sabe do direito que você possui? Será que você consegue entender o direito que você tem? É importante você saber o direito que você possui, tá? É importante você ter noção de que em Deus você tem direitos, que Cristo te deu essa oportunidade pela graça, morte na cruz, de ter direitos. E você orar e falar: Deus, eu quero, Senhor, eu quero. Cristo me deu isso. É um direito meu. Eu tenho isso porque Cristo estabeleceu através da morte na cruz, pela graça, isso para mim. Tá? Alguém vai dizer: nós não temos direito de nada, nós somos pecadores, somos pobres, miseráveis. Tudo bem, filho, isso aí é mente de escravo, tá? Mente de quem só entendeu que nós somos pecadores miseráveis mesmo. Mas só que pela graça Cristo nos fez filho, nos tornou filho de Deus, irmãos em Cristo Jesus, para recebermos de Deus como filho. Tá? Então é bom você saber que você tem direitos, tá bom? Essa é a lição do número 8, tá? Aí nós vamos para o número 9, lição de número 9, do verso de número 12. Pessoal, estão entendendo aí? Tá ok para vocês até agora? Tá? Tudo ok aí? Só sinaliza para mim: Carlos, estou entendendo, tá ok, pode ir. Pode mandar assim, vai prosseguindo, que eu vou embora. Verso número 9, diz assim: ele está na fase de crescimento e não de decidir por si mesmo. Vou repetir: ele está na fase do crescimento
e não na fase de decidir por si mesmo. Qual é a lição, Carlos? Deixa o pai decidir por você. Isso aqui é interessante demais, gente. Por quê? Porque ele chega para o pai e diz assim: dá-me parte da minha herança que me cabe. Mas só que não é a fase dele tomar decisões, é a fase dele crescer. Por quê? Porque o texto diz que ele é o mais jovem, ele é o mais moço, ele está em fase de crescimento. Então isso não é a fase de decidir, isso é a fase de crescer. E a fase do crescimento não é a fase de decisão, é a fase de crescimento. E a gente precisa aprender isso, porque tem gente que na fase do crescimento quer tomar decisões. Já viu criança? Criança está crescendo. A criança está crescendo, né? Aí, o que a criança faz? Ela já quer escolher o sapato, ela já quer escolher a comida que come, ela já quer escolher o lugar que vai. Não quero ir para a igreja não. Não vou para o lugar não. Não, mãe, não quero ir não. Mãe, não quero. Tá, mas espera aí. Quem decide? É você que é pai ou é ela que é a criança? Ela que é o mais moço? Né? Claro que é você. Então a ideia aqui é o seguinte: ele está na fase de crescimento, não é fase de decisão. É como a criança não pode decidir por si mesma. Por quê? Porque a fase dela é fase de crescer, não é fase de decidir para onde vai ou o que vai fazer, é fase de crescimento. Mas olha que coisa interessante: deixa o pai decidir por você. Se você entende que você está numa fase de crescimento, então deixa que o pai decida por você. Ponto número 10 do verso 12. Gente, por isso que eu falei que eu vou ter que fazer várias lives. Por isso que eu disse, eu vou ter que fazer várias lives. Porque se percebeu que ficou grande, a gente está no verso 12 ainda, e eu vou completar até o final essa história. Tá? Isso falando só de lições, que ainda faltam 2 fases ainda. Vão dar mais. Travou aqui para mim, travou aí para vocês também? Tá? Se voltou normal aí, sinaliza aí: Carlos, está normal. Tá? Bota para mim. 10ª frase, 10ª lição, do verso número 12 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, do filho pródigo. Meu pastor Luiz Henrique, paz perfeita. Deus te abençoe, meu irmão. Tu é bênção. Estou no verso número 12 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Estou na 10ª lição do verso número 12, gente. Vamos lá. 10ª lição. Fase de crescimento é bom, porque muda tudo. A fase do crescimento é bom. Por quê? Porque a fase do crescimento muda tudo. 10ª lição do verso 12. Ele está crescendo, ele é o mais moço. O texto diz: o mais moço disse ao seu pai: pai, dá-me parte da herança. Qual é uma das lições? A 10ª lição que eu extraio daqui é que a fase do crescimento é bom. Por quê? Porque a fase do crescimento muda tudo. Tá, Carlos, como assim? A fase do crescimento muda a mente. A fase do crescimento muda projeto, muda amigos, muda lugares, muda promessas, muda as roupas que a gente veste. A fase do crescimento muda o comportamento, muda as palavras, mudam. Na fase do crescimento muda a alimentação, muda os lugares que eu frequento, mudam, as manias mudam. Mas você precisa ter maturidade para lidar com as mudanças. Isso aqui é interessante. Forte isso. Jesus, ainda bem que o filho está assistindo junto. A fase do crescimento, gente, ela é boa. 10ª lição. Fase do crescimento é bom. Por quê? Porque a fase do crescimento muda. A fase do crescimento muda a mente, muda projeto, muda amigo, muda lugar, muda promessa, muda roupa, muda comportamento, muda as palavras. Mas, olha que coisa interessante, 10ª lição: mas você precisa ter maturidade para lidar com as mudanças. Cresça e mude. Só não permita que as mudanças te afastem de quem te sustentou e te faz crescer. Isso é a 10ª lição do verso 12. Crescer é bom e a fase do crescimento muda tudo. Mas você precisa ter maturidade para lidar com as mudanças. Cresça e mude. Só não permita que as mudanças te afastem daquele que te faz crescer. Pega isso aí. Quantas vezes a gente vê pessoas que cresceu no ministério, cresceu na igreja, cresceu na obra de Deus, e quando foi crescendo, se afastou. As mudanças da vida dele afastou ele de quem fez ele crescer. Então, cresça e mude, mas não permita que as mudanças te afastem de quem te sustenta, quem te fez crescer. Você precisa ter maturidade para lidar com as mudanças.
Gente, isso é bom demais. Por quê? Porque quando a gente cresce, a gente muda tudo. Já viu um calçado? Você calçava 22, agora você calça 44. Você vestia número 20, agora você está vestindo 50, 44, 48. Por quê? Você cresceu. Entendeu? O crescimento é bom, muda tudo à nossa volta. E trazendo isso para o lado espiritual, isso também é muito bom. Se você cresce, logo a tua mentalidade espiritual muda. Tuas palavras mudam, teu comportamento muda, tuas companhias mudam. Tudo vai mudando. Isso é mudança, isso é bom. Ele está na fase do crescimento, e a fase do crescimento muda. Essa é a 10ª lição do verso número 12. Vamos para a 11ª lição. Gente, estou quase encerrando já. Eu vou encerrar no verso 12 hoje. Porque eu falei que só vou fazer 1 hora. Então eu vou encerrar no verso número 12. Vai ser todas as lives, eu vou fazer 1 hora. Tá? Diz assim, a 11ª lição do verso número 12. Ele está na casa do Pai, mas acha que tem controle sobre si mesmo. Pega isso aí. Ele está na casa do Pai, mas acha que tem controle sobre si mesmo. Isso vai levar ele para fora da casa do Pai. Quanto mais maduro eu achar que sou, mais distante do Pai eu fico. Repito a 10ª lição. Ele está na casa do Pai, mas acha que tem controle sobre si. Primeiro problema dele é achar que tem controle sobre si. Quantos filhos acham que tem controle sobre si? Quantos filhos acham que é ele que manda, é ele que faz, é ele que decide, ele vai onde quer, fala o que quer, come o que quer, mas só que está na casa do Pai ainda. Só que vive debaixo do poder do pai e da mãe. Então a gente precisa entender isso aí. Ele está dentro da casa do pai, mas ele acha que tem controle sobre si mesmo. E esse é um problema nosso, como cristãos. Eu enfrento muito esse problema. Muito. Porque às vezes a gente acha que a gente tem domínio sobre nós mesmos. E o domínio sobre nós mesmos, quem tem é o Pai. Não sou eu que decido. E para entender isso é difícil para mim. Para você também, de repente, é difícil. Entendeu? Então, olha que coisa interessante. Isso vai levar ele para fora da casa do Pai. Por quê? Porque achar que você tem direito sobre si mesmo, domínio sobre si mesmo, quem manda em você é você mesmo, isso vai te levar para o distante de Deus. Quanto mais você achar que você é maduro, mais distante do Pai você fica. Quanto mais você achar que você domina a si mesmo, mais distante do Pai você vai ficando. 12ª lição do capítulo do versículo número 12. Diz assim: para o filho, o tudo dele. Gente, olha só que coisa interessante. O filho vai pedir ao pai a herança. Ele vai dizer: pai, dai-me a parte que me cabe. E a Bíblia vai dizer que ele vai juntar tudo, tá? Depois o texto vai dizer que ele vai juntar tudo. Então olha o que está na mente dele. Para o filho, o tudo dele é o tudo que ele tem direito. Mas para o pai é apenas uma parte. Olha que coisa interessante. O tudo para o filho, na mente do filho, o tudo dele é só aquilo que ele tem direito. Mas na mente do pai, o tudo do filho é só uma parte. Para o filho é tudo, para o pai é uma parte. O filho está olhando e está dizendo: isso tudo aqui é meu. O pai está olhando: isso aí é só uma parte. Por quê, Carlos? Porque na nossa mente, o que a gente pode possuir é grande demais. Mas o pai está olhando e está dizendo: isso é só uma parte. O problema é que a gente olha para tudo que a gente quer, para tudo que a gente quer conquistar, e a gente diz: é tudo meu, é tudo que eu quero, é tudo que eu posso. Isso também eu enfrento, tá? Gente, nessas lives, no meu canal no YouTube, você vai ver, você vai me conhecer de verdade. Porque lá no canal eu vou fazer muitos vídeos falando do que eu penso, como eu vivo, como eu reajo às coisas, tá? Então você vai conhecer o meu lado humano. Você não vai ver só o cara do altar, só o cara que prega. Não, eu sou um ser humano igual a você, com as mesmas fraquezas, de repente até pior, entendeu? E lá no meu canal você vai conhecer tudo isso. Você não pode perder o canal no YouTube, vai ficar muito bom. Vamos lá. Então a gente olha para as coisas assim, ó, é tudo que eu quero é isso aqui. Tudo, meu Deus, isso tudo, meu pai, tudo. Só que o pai está olhando e está dizendo: isso daí para você é tudo? Poxa, enquanto você olha para isso aí achando que isso aí é tudo, para mim é só parte. Por quê? Porque o texto diz assim, ó: e o pai
repartiu. Para ele é tudo, só que o pai está dizendo, isso aí é só um pedaço do que eu tenho. Isso é só uma fração do que eu possuo. Entendeu, gente? Então, o que para a gente é muito, para Deus é pouco. O que para a gente é grande, para Deus é pequeno. O que para a gente é fatal, mortal, para Deus tem solução e soluções e soluções. O que para a gente é impossível, para Deus é possível. Entendeu? 13ª lição, do verso número 12, e aqui eu já vou encerrando. Diz assim: o Pai vai dar, e o dar do Pai é para provar que ele não está pronto para receber. 13ª lição do verso 12. O Pai vai dar, e o dar do Pai é para provar que ele não estava pronto para receber o que recebeu. Que é isso, Carlos? Essa é a lição. 13ª lição do verso 12. O Pai vai entregar na mão dele. Deixa eu beber água. O Pai entrega na mão dele. O Pai dá. Só que quando o Pai dá provando para ele que ele não está pronto para receber. Porque tem coisas que a gente insiste tanto em receber, que às vezes Deus vai permitir a gente possuir só para a gente ter maturidade, para entender que não era tempo da gente ter recebido aquilo que a gente recebeu. Então a gente precisa ter um pouco de maturidade. Isso também é uma dificuldade minha. Que às vezes eu quero uma coisa, eu quero, fico chateado por não ter. Aí Deus está dizendo, para mim e para você, não te dei ainda porque não é tempo. E se eu te der agora, eu vou te dar para provar para você que você não está pronto para receber aquilo que você quer nesse momento. Então o Pai pega e dá. O Pai só dá, e o Pai dá para provar para ele que ele também não estava pronto para receber aquilo que ele estava pedindo. Então a gente tem que ter cuidado até na hora de pedir aquilo que a gente acha que tem direito e no tempo que a gente está pedindo. Porque às vezes o Pai vai dar aquilo que a gente está pedindo só para provar para a gente que a gente não tem maturidade suficiente para ter o que nós acabamos de pedir. Então, fica aí mais uma lição para a gente. Versos número 12 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O filho pródigo, o filho mais novo, pede a herança ao pai e o pai reparte entre eles. Estou na 13ª lição do versos número 12. Agora eu vou para a 14ª lição. E aqui eu finalizo a live para não ficar comprida. Ok, gente? 14ª. O pai repartiu uma história de vida com alguém que não tem maturidade para sustentar a própria vida. Olha que coisa interessante. O pai repartiu uma história de vida com alguém que não tem maturidade para sustentar a própria vida. 14ª e última lição do verso de número 12. O pai repartiu uma história de vida com alguém que não tem maturidade nem para sustentar a sua própria vida. Por quê? Porque a expressão haveres aqui, e não vou falar sobre a expressão haveres. Eu não vou falar sobre a expressão haveres. Por quê? Porque a expressão haveres vai ser a última live, quando eu for falar sobre contextualização do filho pródigo. Gente, eu nem sei se eu vou conseguir fazer isso em 5 lives. Já estou aumentando aí para 10. 10 lives só falando sobre o filho pródigo. Vão ser 10 horas só falando sobre o filho pródigo. Pensa num negócio forte. 14ª lição do 12º versículo. Olha aí que coisa interessante. O texto vai dizer, para mim e para você, o pai repartiu uma história de vida com alguém que não tem maturidade para sustentar sua própria vida. Gente, eu não vou continuar o verso número 13, vou deixar para a próxima live. Carlos, quando você faz a próxima live? Provavelmente amanhã eu vou estar fazendo a próxima live, vou estar anunciando para vocês aí. Gente, hoje tem live, quarta-feira tem live, quinta-feira tem live, vou estar botando aí para vocês. Ô, pastor Ricardo Luiz, Deus abençoe, Deus continue te abençoando, tá? Dá um abração na esposa por mim aí, tá bom? Gente, eu vou encerrar por aqui a primeira parte, primeira live do filho pródigo, que é a primeira de muitas, tá? Essa vai ser a primeira parte, tá? Da parte lições do filho pródigo, tá? Por quê, Carlos? Vai ser a live lições do filho pródigo, vai ser a live sentimentos de família do filho pródigo, tá? E vai ser a live exposição contextual do filho pródigo. Então, essa é a primeira parte da parte
de lições do filho pródigo, tá? Então fica comigo, porque na parte lições do filho pródigo nós vamos seguir todos os versículos até o final, tá? Deixa eu ver aqui, conferir aqui quantos versículos. Ele termina no 32, eu ainda estou no 12, então se eu fosse você não perdia. Amanhã qual horário? Rosa, amanhã provavelmente à noite, sempre depois das 20, gente, sempre depois das 20, sempre dá uma chegadinha lá no Facebook, dá uma olhadinha, sempre depois das 20, tá? Qualquer coisa, vai no Facebook e bota lá, ativa as notificações do Facebook, as minhas notificações do Facebook, para vocês receberem as notificações quando eu estiver online, tá? Ou quando eu estiver ao vivo, aí vocês já vão estar cientes. Então eu parei no verso número 13, capítulo 13, tá, gente? Parei no capítulo 13. Então a primeira parte das lives do filho pródigo é lições do filho pródigo. Eu estou na primeira parte da parte das lições do filho pródigo, tá? Das lives lições do filho pródigo. Você não pode perder. Graça paz, graça. Deus abençoe, irmã Graça, Pai do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Saudade de você, tá? Deus continue te abençoando. Cláudia, Deus abençoe tua vida, tá? Deus continue te honrando sempre. Gente, então aqui, ó, estou encerrando aqui agora. Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Como eu disse, vou fazer apenas uma hora de live por dia, tá? Não estou dizendo que vai ser todo dia da semana, mas cada dia que eu vou fazer a live vai ser uma hora de live, tá bom? Para a gente não se estender muito. Então estou aí encerrando a primeira fase da live Lições do Filho Pródigo, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus continue honrando a vida de vocês cada vez mais e mais, tá bom? Rosa, Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua família, todos os irmãos que estão aí comigo na live. Compartilha aí, pessoal, tá? Compartilha aí. Irmã Miriam, tá? Irmã Mia Pereira, Deus abençoe. Compartilha essa live aí, chama os amigos para a gente poder estar junto, para que ele possa também extrair lições. A irmã Marinéia, se não me falha a memória, falou que o filho dela está aí, ó, assistindo a live junto com a gente, né? Então isso é bom, chama alguém para assistir junto com você, ou se não, compartilha para alguém e vai ser edificante, tá bom? Gente, estou encerrando aqui agora a live, tá? Se foi bom para você, coloca aí, tá? Se não foi, também coloca aí, que eu quero saber se foi bom para você. Se não foi, coloca aí nos comentários, que eu quero também saber qual é a sua opinião sobre esse início dessa live, né? Qual foi a sua opinião sobre o início dessa nossa série de lives, O Filho Pródigo, tá? Coloca aí pra gente aí. Amém, Cláudia, Deus abençoe tua vida, você é bênção. Coloca aí, gente, tá? Se foi bom para você, se não foi, para que a gente possa estar aperfeiçoando aqui também a nossa didática das nossas lives, tá bom? A Aninha disse, ó, perfeito. Na verdade ela disse, amém, mensagem edificante, foi isso que ela disse. A Mia disse, uma bênção, amém, glória a Deus. É bom saber que aí a gente vai melhorando aqui a dinâmica, a gente vai melhorando aqui também os textos, para que a gente possa estar aí na live do Filho Pródigo. Amém, forte esse estudo, amém. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom, gente? Estou encerrando aqui então, live Filho Pródigo, lições do Filho Pródigo. Deus abençoe, compartilha. E essa live eu vou fazer ela por uma hora só, porque ela vai lá para o canal do YouTube, tá? Se você estiver assistindo ela aqui no YouTube, então pelo YouTube significa dizer que ela já foi ou já veio aqui para o YouTube, né? Para quem está lá, estiver assistindo lá, e para quem está aqui comigo agora, que ela já foi para lá para o YouTube. Carlos, eu quero compartilhar essa live amanhã depois. Você pega lá no link lá no YouTube e compartilha com alguém para ele estar assistindo esse estudo da live do Filho Pródigo, tá bom? Deus abençoe vocês, forte abraço, Deus continue abençoando a vida de vocês. Fiquem na paz, gente, Deus abençoe.